Quero convidar você para nós orarmos. Uma oração curta, singela, uma oração que agradece a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você só é salvo, ou você só pretende a salvação, porque Deus nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado, primeiro de tudo, nós nunca poderíamos ser salvos. Nós só estamos aqui nesta manhã, não é porque somos persistentes. Não, nós só estamos aqui porque o Senhor Deus nos amou primeiro. Não se esqueça disso, eu estou exercitando não me esquecer também. Deus, o Eterno, nos amou primeiro. Querido Pai, querido, maravilhoso e poderoso Deus, único Deus que existe, nós agradecemos o Senhor porque estamos entendendo que só estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. Só estamos vivos, salvos, com esperança, porque o Senhor nos amou primeiro. Nesta manhã, Senhor, quando vamos dar continuidade num assunto tão banalizado e até ridicularizado, as pessoas até deixam este assunto, fazem deste assunto motivo de riso. Nós vamos tratá-lo com muita seriedade, mas com muita verdade. Não vamos de maneira nenhuma abrir mão da verdade para agradar ninguém. O nosso intuito é agradar o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos claros, objetivos sobre isso que começamos a falar ontem e vamos ver se terminamos hoje. Senão a gente continua na segunda-feira, mas acho que a gente termina. Fala conosco, livra-nos, ó Deus querido, de toda forma que o mal se apresenta, principalmente da mentira. Abre a nossa mente, ajuda-nos a sermos bons alunos do grande mestre que é o Senhor. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, amanhã nós temos aquela programação de perguntas e respostas, viu? Sexta-feira. Se a gente não conseguir concluir sobre os dons, né? Ontem nós falamos de apóstolo, de profeta. A gente conclui na segunda, porque amanhã nós temos a programação de perguntas e respostas. Não deixe de ouvir e no final você toma posição. Espere o final. Não queira concluir antes, tá? E você fica à vontade para questionar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... Eu creio que esse dom aqui, o dom de línguas e de interpretação,
é um dos, junto com o dom de cura e milagres, é um dos mais banalizados que existe. E torna-se, na grande maioria das vezes, motivo de riso. Passa a ser algo que, ao invés de glorificar a Deus, zomba de Deus, né? Então eu quero convidar você que está vendo, né? Compartilhe esse vídeo, principalmente com pessoas que dizem que têm o dom de línguas. Elas dificilmente vão ouvir, né? Porque a mente já está, na grande maioria dos casos, cauterizada. Mas a gente não pode desistir, né? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 6. Eu quero que você leia junto comigo, né? Leia não puxando a sardinha para brasa nenhuma. Só leia. Tente entender o que está escrito aqui. Atos, capítulo 2, versículo 6. Na minha Bíblia, antes do versículo 5, tem um subtítulo que está escrito assim: o dom de línguas. Eu acho que na sua também. Versículo 6 diz assim: irmão, irmã, ouvinte, crítico, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. A maioria das pessoas sabe, né? Porque eu já falei várias vezes, eu tenho 6 netos. Minha neta mais nova tem 3 aninhos. Ela não consegue ler ainda, mas o meu neto mais novo, o segundo mais novo, tem 6. Ele já lê tudo. Se eu der para ele ler, e ele lê a Bíblia, o pai e a mãe insistem com ele. Se eu der para ele ler esse texto e depois perguntar assim: Paulinho, o que você entendeu disso que você leu? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Ele vai me explicar o que ele leu. E é tão curioso o que está escrito, né? Certa vez eu estava dando uma aula e eu abordei isso. Falei: olha, aqui não diz que as pessoas falavam em vários idiomas. Aqui diz que as pessoas ouviam. Não é isso que está? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Na verdade, não diz que falavam em várias línguas, diz que se ouviam várias línguas. O verdadeiro dom de línguas, é o seguinte: biblicamente,
né, biblicamente, era a pessoa falar uma língua completamente desconhecida para ela, que falava, mas conhecida por um grupo étnico que ouvia. A pessoa que falava nunca tinha estudado aquela língua. E ela falava. Ela podia não entender, mas aquele grupo que estava ouvindo entendia perfeitamente o que ela estava falando. A Bíblia deixa claro, mas olha, só vai refutar isso, né, quem realmente não quer saber da verdade. Porque se você continuar lendo aqui versículos 9 e 10 e 11, você vai ver que existiam pessoas ali de várias localidades, de vários países, de várias etnias, de várias raças, e que falavam línguas diferentes. Então, língua na Bíblia, ou é o órgão da fala, do paladar, ou é a expressão de um povo. Não é balbuciação ou frase sem nexo. Porque no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, porque Pentecostes é uma festa judaica, que quer dizer o quê? Penta, 50 dias depois da Páscoa. Isso quer dizer Pentecostes. Cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. É como se eu estivesse lá, você estivesse lá naquele dia, e você ouvisse alguém falando em português. O outro ia ouvir alguém falando em espanhol. O outro iria ouvir alguém falando em italiano, em russo, em inglês. Entendeu? É isso que está escrito, não é outra coisa. E se você continuar lendo e for até o versículo 18 de Atos 2, você vai observar que Pedro explica este milagre para as multidões. E como é que ele explica? Ele explica este milagre citando. Você vai ver que Atos 2, a partir do versículo 14, vai falar que Pedro vai fazer um discurso. E ele vai explicar o milagre do dom de línguas usando um profeta, que é o profeta Joel. E quando ele usa este profeta Joel, o que ele faz? Ele usa para explicar como conteúdo do seu discurso. Ele iguala o dom de línguas ao dom de profecia. E ele cita Joel: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. O que ele está falando? Ele está unindo os dois dons. Porque o que aconteceu ali? Não aconteceu profecia nenhuma. Porque o que as pessoas ouviam falar? Ouviam falar da grandeza de Deus.
Não era isso que eles ouviam falar? Não ouviam profecia. Olha, Deus está mandando te dizer, assim diz o Senhor. Não, eles ouviam falar, cada um na sua língua, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. E quando Pedro cita o profeta Joel, ele iguala os dois dons. E Paulo também faz isso, meu irmão, minha irmã. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, ele iguala o dom de línguas ao dom de profecia, quando ele diz que o dom de línguas tem que ter intérprete. Ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 14, 5. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O problema único é que as pessoas não leem a Bíblia. Porque se o sujeito lê a Bíblia, ele não sai entrando em qualquer porta. Ele vai querer entrar numa porta que use a Bíblia como centro de tudo. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, lança por terra esta ideia mentirosa, inventiva, de que para ser batizado com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. Você leia aí, leia. 1 Coríntios 12, 30. Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? É Paulo perguntando. Então você vê que esta história de que você foi batizado, eu falei em língua, isso é inventivo, isso não é bíblico. Eu quero que você consulte as referências que estou falando. Esta ideia de 200 anos para cá, isso é novo. Isso não existia. Na época, por exemplo, da reforma, não existia esse negócio de dom de línguas. Isso aqui é novo. Isso é coisa de 1900 para cá. É uma ideia moderna de que há um outro tipo do dom de línguas. Né? Porque eles refutam dizendo, não, é que existem dois tipos. Mas a Bíblia fala de um tipo só. A língua dos anjos. Isso aí é estranho, as escrituras. Porque todas as vezes que um anjo apareceu para um ser humano, ele falou a língua do ser humano para quem ele apareceu. Ou tem alguma passagem na Bíblia que um anjo aparece para um ser humano e fala uma língua estranha? Se tiver, você me mostra, porque eu desconheço. Então, língua dos anjos, citado por Paulo, é uma expressão, porque anjo é espírito. Espírito não tem boca, não tem língua, não tem garganta para falar. Ele só fala quando ele se materializa. E ele faz isso exatamente para que o ser humano possa entendê-lo e vê-lo. O que a gente vê nessas igrejas, em todas essas igrejas que aceitam esse dom de línguas, não é o dom de línguas da Bíblia. Não é.
E aí, todas as vezes que eu falo isso, surge aquela pergunta: então o que é isso? Ora, pode ser 3 coisas: carnalidade, problema mental ou ação diabólica. Porque não é bíblico. O dom de línguas da Bíblia é o dom de idioma. Está claríssimo aqui para quem quiser ler. 2 Atos capítulo 2, a partir do versículo 5. Mas não tem nada. E, por favor, não use esse argumento de língua dos anjos, porque isso é uma expressão que o apóstolo Paulo usou. Assim como Jesus usou várias, dizendo: eu sou o caminho. Alguém anda por cima de Jesus? Eu sou o pão da vida. Alguém comeu Jesus, pegava... Não, óbvio que não, é uma expressão. Qual foi o propósito do dom de línguas? Primeiro que o dom de línguas não foi para... Ele não existiu para impressionar gentil. O dom de línguas foi para mostrar para os judeus que Deus estava julgando a nação judaica. Isso também está escrito na Bíblia. É que as pessoas não leem. Eu acho que essas igrejas aí, esses pastores, não leem a Bíblia. Porque se o sujeito lê, ele vai ver. Olha, Paulo escreve sobre isso. Mas isso vem lá do Velho Testamento, e Paulo escreve para os coríntios. Aliás, presta atenção nisso, isso é importante. As 2 cartas aos coríntios, 1 e 2 Coríntios, Paulo está repreendendo os coríntios. Ele não está batendo palma, ele não está concordando. Nas 2 cartas ele repreende. E ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Olha o que ele fala. Ele repete o que está no Velho Testamento. De sorte que, 1 Coríntios 14, 22. De sorte, quer dizer, de maneira que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Quem eram os infiéis? Os judeus, que até hoje não creem em Jesus. Desde lá do tempo de Abraão, Deus tem falado com o povo judeu. Presta atenção. Desde o tempo de Abraão, quando Deus falava com Abraão, por exemplo, ele falava em que língua? Em hebraico. Ou aramaico, né, que é uma ramificação, para que o povo pudesse entender. Quando ele falava para os profetas, ele falava na língua do profeta, hebraico ou aramaico. Depois da vinda de Cristo, Deus, naquele dia, Deus começou a falar para os judeus em outras línguas. Que línguas? Língua da Capadócia, da Frígia, do Egito, da Líbia, de Cirene. Aqui, o que está descrito aqui em Atos 2, a partir do versículo 9. Não passou a falar especificamente no hebraico ou no aramaico, mas passou a falar com os judeus através de línguas de gentios. E está falando através do português quando você fala, quando você prega o evangelho, quando você evangeliza, quando você fala da verdade de Deus para alguém.
Se você está falando em português, é Deus falando em português. É isso que é o dom de línguas, gente. Aquele privilégio que os judeus tinham, né? De Deus só falar na língua deles. Até Jesus Cristo foi assim. A partir de Pentecostes, da festa de Pentecostes, a partir de Atos 2, Deus passa a falar em todas as línguas. Passa a falar em... Estou generalizando, tá? Em inglês, em alemão, francês. Passa a falar nos dialetos da África. A África é citado aqui em Cirene, ó. Passa a falar no italiano, no latim, ó. E romanos que aqui residem, os romanos falavam o quê? Latim. É isto que é o dom de línguas. Não é essa mentira. Essa coisa muitas vezes ridícula, estapafúrdia. Você que frequenta essas igrejas loucas, que as pessoas ficam girando, rodando. Imagine, você tem alguma passagem na Bíblia que... Você já imaginou Jesus fazendo isso? Você já imaginou o apóstolo João girando lá? Você já imaginou? Claro que não, porque isso nunca aconteceu. Isso é coisa dessa gente louca. E o fim, por que que Deus começou a falar nesta festa de Pentecostes, em outras línguas? Por que que Deus fez isso? Não é à toa. Porque o fim da nação judaica naquela época, hoje a nação está reestruturada. Mas Jesus olha e diz assim em certo momento, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava falando do fim da nação judaica. O que ocorreu em 70 depois da morte dele. Não ficou pedra sobre pedra mesmo, foi tudo destruído, inclusive o templo, a cidade de Jerusalém foi destruída. A partir daí, o dom de língua já não era mais relevante. Já tinham se passado 70 anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado. O Evangelho já estava em plena ascensão. E você vê que a Bíblia, Paulo fala do dom de línguas, né? Depois dessa época, mas ele diz que tem que ter interpretação, assim como dom de profecia, para que as pessoas entendam o que é que está falando aí. E Deus não é fofoqueiro para ficar falando da vida de ninguém, né? Então, por que ainda existiam alguns relances do dom de línguas? Para que a igreja recebesse parcelas da verdade. E essas parcelas recebidas através de relances do dom de línguas estão aqui na Bíblia. O próprio Paulo diz isso. É que as pessoas não leem a Bíblia. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. São dons temporários. Não adianta querer ressuscitar dom. Como é que o Evangelho chegou até nós, então? Não foi através do dom de línguas, porque esse dom foi ressuscitado
Em 1916, se não me falha a memória, o Paulo também diz, olha, 1 Coríntios 13:10, mas até aqui não existia a Bíblia completa, ela estava sendo escrita. Aí Paulo deixa isso claro, mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito aqui? É aquilo que é maduro, é aquilo que é adulto, é aquilo que é completo. Então o que é em parte será aniquilado. O que é maduro, completo, perfeito? Hoje, para mim, para você, para nós cristãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus escrita. Quem diz que tem o dom de línguas e não tem? Não tem, porque eles não falam língua nenhuma. Diz que eles falam sei lá o que é. São pessoas que continuam na perpétua infância espiritual. O dom de línguas, biblicamente, meu irmão, biblicamente, acabou, findou, terminou. E Paulo já fala, ó, acaba. 1 Coríntios 13:8. Ele alerta a igreja de Corinto que o dom que eles estavam usando, e muitos usando de maneira errada, iria acabar. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Acabou. E a igreja viveu até 1900 sem o dom de línguas e viveu muito bem, obrigado. Melhor do que vive hoje. Foi concluído já nos tempos apostólicos. Pastor, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 14, não está dizendo de como se deve usar os dons na igreja? Sim, ele está falando especificamente para aquela época dele, mas não está dizendo que esses dons iriam permanecer para sempre. E curiosamente, nem isso que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, eles seguem nos dias de hoje. Esses que dizem que possuem o dom de línguas hoje, eles não seguem aquilo que Paulo deixou escrito. Eles dizem, mas está escrito, mas nem aquilo eles seguem. Por quê? Veja o versículo 34 de 1 Coríntios 14. Vê se mulher pode usar o dom de línguas. Eles citam 1 Coríntios 14 e não seguem o dom de língua. Não seguem 1 Coríntios 14. Porque o versículo 34 diz: somente aos homens era permitido usar esses dons. E agora? E agora? Como diria aquela música, e agora, José? E está aí na sua Bíblia, somente homens, e se houvesse intérprete, e não mais que 3 em cada culto. Tá? É isso ou não é? E não de forma simultânea, um após o outro. É isso que acontece? Porque eles citam 1 Coríntios 14, mas eles seguem. As irmãs, toda igreja que você vai aí, as irmãs,
Mas é só para homem. Está na Bíblia. Você está citando que, mas Paulo, ele não falou que esse dom não ia acabar. Mas nem o que está escrito aqui vocês seguem. O dom acabou. E vocês não seguem nem a orientação como se o dom não tivesse acabado? Então não sou eu. É o que está na Bíblia. Acontece que as pessoas entram nas igrejas e ficam... olha, Deus está mandando um recado para mim. Como se você fosse a última bolacha do pacote. Eu vou na igreja hoje para ver se Deus fala comigo. Você vai na igreja para ver se Deus fala com você, você vai ser enganado. Porque Deus fala com você em qualquer lugar, principalmente quando você lê a Bíblia. Não, mas as pessoas vão lá para que alguém... Olha, Deus está me falando que existe 20 pessoas aqui que estão com a unha encravada. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu vou entrar rapidamente aqui em milagre. Olha, vamos entender uma coisa. Eu vou falar de milagres e curas. Eu não estou negando que Deus faça milagres. Faça. Eu não nego. Claro que Deus faz milagres. Claro que Deus pode curar. O que eu estou confrontando biblicamente são essas pessoas que dizem ter o dom de cura. É isso que eu estou confrontando. Porque se você continuar com sua Bíblia, esse Atos 2 é explicativo. Abra o versículo 43 de Atos 2. Abriu? Vamos ler. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não eram os convertidos, eram os apóstolos. Não era todo mundo que fazia milagre. Eu tenho o dom de cura. Não, eram os apóstolos. Isso era para os apóstolos. Paulo, por causa disso que Paulo pôde falar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com paciência, com sinais, prodígios e maravilhas. Porque os sinais, os prodígios, maravilhas, curas, milagres, eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Por causa disso que hoje aparece um monte de apóstolo, apóstola. Eles sabem, mas eles sabem também que o povo não lê a Bíblia, então eles enganam. Por que Deus usava os apóstolos para realizar milagres? Por quê? Para, primeiro, mostrar que aquela pessoa era verdadeiramente um apóstolo. Mostrar que aquela pessoa estava falando a verdade. Que aquele homem, que aquela pessoa do sexo masculino era um enviado de Deus. Por quê? Porque não tinha Bíblia, porque a igreja estava no começo, porque o evangelho... Olha, gente, vou botar o dedo aqui. Porque o evangelho estava sendo proclamado.
Não era como é hoje. Hoje nós temos a Bíblia aqui para ler e entender, né? Se você abrirem aos Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4, o que você vai ler? Foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Isso é através dos apóstolos. Você me perdoa usar um termo assim tão chulo, né? Mas é para todo mundo entender. Não é qualquer Zé Ruela que se levanta e começa a fazer milagre, não. Deus faz milagres. Deus pode curar. Eu não. É Deus que o faz. Porque Deus nos amou primeiro. Não fui eu que te amei primeiro. Foi Deus que te amou primeiro. Se você ainda está em dúvida sobre o que eu estou falando, abra em Atos, capítulo 8 agora. Vamos lá. Eu estou te mostrando na Bíblia o que eu estou falando. Não estou querendo que você acredite em mim. Estou querendo que você não seja enganado. Atos 8 indica, Atos capítulo 8, que os apóstolos podiam transferir momentaneamente um dom para outra pessoa. Agora, esta outra pessoa não podia transferir para outro. Só os apóstolos podiam. Atos 8, versículos 6 e 7. Felipe recebeu o dom e ele fez milagres em Samaria. E se você abrir os versículos 14 ao 19 de Atos 8, você vai entender perfeitamente que em Jerusalém os milagres começaram depois que os apóstolos vieram para lá. Os novos convertidos receberam, alguns receberam o compartilhamento momentâneo deste dom. Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, e do 14 ao 19. Não é assim. Ele tem o dom de cura, vamos lá. Não é assim, não. Deus cura, Deus. Se você tem algum problema, graças a Deus eu vou encerrar isso aqui. Né? Não dá para encerrar hoje, porque amanhã... Se você tem algum problema de saúde, alguma necessidade, você não precisa pedir para que eu ore por você. A minha oração, não existe oração forte. Isso é mentira. Isso é hipocrisia, isso é engodo. A sua oração é tão forte, é tão potente, Deus a ouve tanto quanto a minha. Não é porque eu sou pastor que a minha oração é mais poderosa que a sua. Eu não sou um crente de primeira classe. Todos nós somos iguais perante Deus. Não é isso que a própria Bíblia diz. Não é porque é pastor. A única coisa que eu sou diferente de você é que de mim será cobrado muito mais do que é cobrado de você. Deus me cobra 100 vezes mais ou 1000 vezes mais do que cobra de você. É a única diferença. Eu sou mais cobrado. Mas eu não tenho vantagem nenhuma. Não sou mais. Sou igual. Aliás, eu sou pastor para servir e não para ser servido. Então espero, meu irmão, minha irmã, que
esta passagem rápida que eu falei para vocês sobre apóstolo, profeta, dom de línguas, sobre cura, que você não seja enganado, não fique levando pessoas nessa igreja, naquela igreja, e fica ouvindo não sei quem. Não seja enganado, não fique correndo atrás de homens. Nós servimos a Deus e não a homens. Isso surgiu, isso ressuscitaram no século XX. Porque antes não existia isso não, isso é coisa nova, isso é coisa moderna. Isso é invencionice das igrejas para encher de gente. Mas não tem gente salva lá dentro. Tem gente enganada e que engana. E como eu sei que eu sou cobrado muito mais do que você, eu me preocupo com a verdade. Só isso. Irmão amado, irmã querida, se você puder nos ajudar financeiramente aqui, a gente agradece. A gente está muito apertado aqui, né? Precisa pagar as coisas aqui, energia elétrica, internet, Extreme, enfim, essas coisas, o site, né? Essas coisas custam dinheiro, irmão. Irmã, se você puder nos ajudar financeiramente, eu agradeço muito. Amanhã nós temos a nossa programação de perguntas e respostas, eu estarei à sua disposição. Opa! Vou voltar aqui, irmãos, para a gente orar. Estarei à sua disposição. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, poderoso e maravilhoso Senhor, nós somos gratos porque conseguimos entender que só estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado, exaltado, cultuado é o Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto de adoração, nosso culto em espírito e em verdade. O nosso culto, Senhor, para o Senhor, não para homem nenhum. Nosso culto em Cristo Jesus ao Senhor. Grato nós somos por tudo que o Senhor nos esclareceu. Eu sei que tem muita gente ainda, Senhor, que continua com dúvidas. Mas que o Senhor os leve a ler e a compreender aquilo que está escrito na sua palavra. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente, ó Pai querido, da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.